Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando a minha coleção de uma das bandas nacionais que eu mais curto, RPM. O primeiro item que eu quero mostrar aqui pra vocês é esse livro que foi lançado em 2007. Só que eu só tive a oportunidade de comprar ele mês passado, né? Porque eu encontrei numa promoção bem legal. Então eu vou dar uma folhada aqui pra vocês verem como é que é aí nesse livro. Começar pela capa aqui, que é um item já bem estranho, né? Se eu posso classificar assim, né? Nunca tinha visto isso, né? Então, eles colocaram isso daqui, ó, tipo um papel aqui. Então, na real, a capa é essa daqui, né? Toda preta. Então, agora quem é colecionador, meio xaropex igual eu, né? Que gosta dos itens intactos, tem que tomar um grande cuidado para não rasgar isso daqui, né? Então, vamos lá, né? Então, aqui já tem uma foto bem legal, ó. Confesso que ainda não tive tempo de ler esse livro aqui, só dei uma folhada. Mas pelo que eu constatei, é bem legal, né? Então, dá uma folhada aqui só pra vocês terem uma ideia. Vou mostrar aqui, né? Os capítulos. Bom, nesse vídeo aqui eu não vou perder muito tempo contando a história do RPM, porque existem documentários aí bem legais. Vou deixar o link de um especial feito pela Rede Globo. Na verdade tem dois, né? Um que foi feito na época do auge, né? Desse disco aqui, né? Do RPM, Rádio Pirata ao Vivo. Foi um Globo Repórter especial, muito legal. Vocês terem uma ideia da época, né? Eu era muito pequeno, não... Eu gostaria de ter a idade que eu tenho hoje nessa época, né? Década de 80, aí que pra mim, na música, tem muita coisa legal, né? Então, é uma viagem no tempo vocês vendo esse Globo Repórter, né? E tem um outro que eu recomendo que era de uma série da Globo que se chamava Por Toda a Minha Vida, né? No qual homenageava vários artistas aí brasileiros que já eram falecidos, né? Como Cazuza, Renato Russo, né? Então é uma espécie de um documentário com dramatização misturada, né? Então é bem legal. E o RPM foi o primeiro e único artista que entrou nesse especial de artistas não mortos, né? Então vou deixar o link também desse documentário, vê aí que vale a pena, né? Então, pra quem não tem noção nenhuma, né? Só pra... Esse aqui é o Paulo Ricardo. Esse daí é o mais conhecido, né? Acho que a grande maioria aí sabe quem é, né? Que é o baixista, o vocalista, né? Da banda. Deixa eu ver os outros integrantes aqui. Esse aqui é o Luiz Schiavon, né? Que é o tecladista, compositor também da banda. E um dos grandes diferenciais do RPM, acho que para as outras bandas da década de 80, né? Hoje então nem se compara, né? Eram os teclados, né, do Luiz Schiavon, né? Era o que dava uma grande musicalidade na banda, né? Um integrante bem importante, né? Eu considero que é tão importante como o Paulo Ricardo. Não que os outros dois não sejam, né? Mas o RPM sem os dois aí não seria o que é, né? Fotos aqui, né? Bem raras, né? O arquivo pessoal deles. Bom, é isso daí. Vamos pro próximo item, né? Primeiro disco deles, que foi lançado em 1985, né? E uma curiosidade é que só tá os três integrantes aqui, né? O PA, que é o baterista, não tá porque ele entrou na banda no meio da gravação desse disco aqui, né? Então, essa é a razão de ele não tá aqui, né? Na capa, né? Mas eu acho que ele participou sim das gravações, né? E é excelente, ó. Isso aqui é um disco aqui que merece ser escutado. Quem não conhece, ou tem muita gente que tem a visão do RPM, do popzão, né?
de Loira Gelada, né? O Olhar 43, né? Muita gente aí conheceu o RPM por causa do KLB lá, né? Que regravou Olhar 43, né? Então tem muita geração que acabou conhecendo, sim, né? Meio por cima, né? Rádio Pirata, mas muita gente não parou para escutar o disco inteiro, né? Então tem essas pop zonas aqui, né? Rádio Pirata, né? Olhar 43, mas o lado B aqui tem músicas excelentes, né? Como Liberdade e Guerra Fria, que retrata bem, né? A época da Guerra Fria, né? Eu era muito pequeno, mas a noção que eu tenho é mais de história. Revolução por Minuto, né? Que, putz, música excelente, né? Escuta isso daqui, não adianta eu ficar falando. Aproveita aí que hoje em dia tem todas as facilidades na internet. Tem até no YouTube, né? Tem como remar contra a maré, né? Então, melhor que vocês escutem assim do que não escutar, né? Então, para pra escutar que eu recomendo. É um disco muito legal. Até meio rock, meio progressivo, né? Pelos teclados do Luiz Schiavon. Muito legal, recomendo. E com sucesso desse daqui, o segundo trabalho dele já esse disco ao vivo, né? Então, é basicamente quase todo esse repertório, mas um cover, né? Não, dois covers, eu acho, se não me engano, tem. Que é o London London, né? Que é uma música do Caetano Veloso que ele fez em inglês, né? Então, muita gente nem sabia que era do Caetano Veloso, né? Pensava que era do RPM. E essa Flores Astrais que era dos Secos e Molhados, né? E esse disco aqui, até então, foi um campeão de vendas, né? Então, quebrou vários recordes lá. Chegou em torno de, sei lá, quase 3 milhões, se eu não me engano, né? Então, dá isso, como eu falei, eu não vou ficar me aprofundando muito na história deles, que é só vocês verem os documentários lá, né? E esse LP aqui, tive sorte, né? Que era da minha irmã. Está em ótimo estado aqui, vou mostrar pra você, né? Quem não pegou isso daqui, né? Acabou, né? Peguei o finalzinho, né? Da época do vinil. Então, um encarte aqui bem legal, né? Do LP. Dá um close aqui pra vocês terem uma ideia, né? Isso que era o legal dos LPs, né? Os encartes, né? Era um... Se assim dizer, né? Por mais que seja legal, né? Ter toda essa facilidade para você achar qualquer música que você quer pela internet, baixar, ter o trabalho mesmo em mãos é algo que pra mim nunca vai ser substituído, né? Por qualquer tecnologia, né? Então, os artistas que eu gosto eu ainda faço questão de comprar, né? CD, né? Porque LP no Brasil já é bem raro algum artista ainda lançar, né? Revista aqui da época, né? Deixa eu ver se tem um ano aqui. Tem março de 1988, né? Entrevista Cazuza conta tudo sobre o novo disco. Exclusivo RPM em Los Angeles preparando a invasão. Estavam gravando o terceiro LP, né? Que no caso era o Quatro Coiotes, né? Então eu vou dar uma folhada aqui pra gente ter uma ideia do que rolava nessa época aqui, né? Essa revista que eu achei num sebo, né? Como eu disse, era muito criança aqui, não acompanhava, né? Por isso que eu gosto de garimpar os sebos aí, achar
essas revistas, que é um registro, né? Então é diferente de você ler, por exemplo, esse livro aqui, né? Então falar, o RPM em 1987 era assim assado, né? Então é uma pessoa contando como é que foi, né? Então tem, às vezes o cara nem viveu a época também, ou viveu assim, ou teve que pesquisar, né? Então não sei se eu tô conseguindo me expressar direito, né, nesse sentido. Agora você pegando uma revista de lançada na época mesmo, né, de 1988, então você lendo os artigos você vê como que era realmente o que estava sendo noticiado na época. Nessa época aqui as revistas ainda era bem forte, né? Essa daqui então, Bis, fazia bastante sucesso, né? Então tinha a sessão de lançamentos, né? Era outra época, né? Tô falando que eu parei com essa besteira, entre aspas, de ficar falando, antes era melhor, antes era melhor. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Porra, hoje em dia com a internet você vê todos os lançamentos em tempo real, né? Pela internet lá, né? Mas é legal também ser na época das revistas, né? Tanto que eu mesmo, né? Quase não compro revistas atuais, né? Uns comerciais da época aqui, ó. Um dia desses você também vai usar, homem. Eu não, né? O Clean Westwood, o cara tá novo, né? Aqui, em comparação ao que tá hoje em dia, né? Então aqui a reportagem da RPM. A chama que não se apaga. Olha aqui só esse trechinho, né? Para a alegria dos fãs, eles estão de volta, depois de um longo silêncio desde que resolveram acabar com a banda de maior sucesso na história do rock brasileiro. Eles quebraram o jejum com Sônia Maia. Dias depois, um telefonema de Los Angeles estava lá, mixando um novo LP e virando a cidade de pernas para o ar. Então é aquilo que eu falei, né? É legal você ler uma reportagem escrita na época mesmo, né? Então é diferente de... Já passou tantos anos e a pessoa vai fazer um review desse LP aqui, por exemplo, nos Quatro Coiotes. Então já vai ter toda uma... A pessoa muda, né? O tempo vai passando, então tem uma outra abordagem, né? Então, por isso que eu acho bem interessante ler. E às vezes o pessoal até deturpa, né? Aí o tempo passa pra caraca, aí os caras, não, porque falavam tão bem desse disco, né? Então aí você vai pesquisar, não era bem isso que acontecia, né? Ou ao contrário, né? Às vezes os caras, hoje em dia, esse disco foi um fracasso, né? Recebeu várias críticas negativas. Aí você vai ver as críticas realmente da época não condiz com aquela história que estão contando, né? Então, acho que agora eu consegui me expressar melhor do que eu tô querendo dizer, né? Da diferença de você ler um artigo escrito na época mesmo dos acontecimentos do que um artigo escrito anos bem posteriores, né? E às vezes, por muitas vezes, eu mesmo, né? Eu tô contando aqui a história com base no que eu leio, que eu li, né? Agora quem tava vivendo aquela época mesmo, escreveu isso daqui tem bem... Pode falar bem melhor dessa época do que eu, né? Então, é isso daí, né? Uma passada bem rápida na revista, né? Que é interessante, né? O Cazuza também é outro ícone dos anos 80. Melhores de 87, a votação dos leitores. Tá vendo? É um negócio bem interessante aqui, né? Dá só uma olhada aqui, ó, no que rolava nessa época, ó. Legião Urbana, com a formação ainda original, né? Ainda com o baixista. Caraca, me deu branco aqui no nome do cara. Renato Rocha, né? Agora que eu lembrei, né? Então, muita gente. É aquilo que eu falei, que às vezes os caras deturpam um pouco a história ao passar dos tempos, né? Então, ele fez parte aqui, né? De uma fase bem importante do Legião Urbana, né? Então, hoje em dia, os caras ficam divulgando só com o Legião Urbana como se fosse só esses três aqui, né? Então, muita gente nem sabe mais quem é o Renato Rocha, né? Então, isso que eu acho. Mas nem vou me aprofundar muito, porque eu também não sei o real motivo, né? Então, isso daí é um outro capítulo, né, sobre Legião Urbana que eu posso fazer depois. Então, olha o Dinho Ouro Preto aqui do Capital Inicial, ó. Cara novão aqui. Duran, tipo uma banda também que eu gosto bastante. Ahá.
A banda é bem legal também. Titãs e U2. Então é por isso que eu falo, pô, eu gostaria de ter a idade que eu tenho hoje nessa época aqui, porque eu curtiria bem mais, né? Puta, época excelente aqui pra música, né? Lobão, Paralamas do Sucesso, Sting, The Cure. E ó, Michael Jackson na época do Bad ainda. É aquilo que eu falo, ó. Essa época que o Legião Urbana era os quatro aqui, ó. Época desse lançamento desse disco aqui, né? Que país é este? Então, uma época boa pra caraca, né? Então, muito legal ter essas revistas aí, encontrar em sebo, que é uma viagem no tempo, né? Bom, vamos pro próximo item. Que... vou mostrar... Aqui já é um item raro já, ó. Que foi o da volta do RPM, né? Em 2002. E foi a época que eu comecei realmente a prestar mais atenção no RPM, né? Porque até então eu conhecia só... Aqui todo mundo conhece, né? Aquelas músicas Rádio Pirata, né? Olhar 43, né? Na época lá do KLB que regravou. E o RPM quando voltou aqui eles conquistaram uma nova geração, né? E eu fui um deles, né? Então nessa época que eu comecei a correr atrás, aí eu comprei esse primeiro disco, escutei com calma, então foi muito legal. E teve uma tiragem acho que até pequena desse daqui, né? Nunca mais foi relançado esse DVD aqui, então pra mim foi até difícil conseguir. Que até os que aparecem no Mercado Livre, os caras cobram uma nota preta, né? Então eu consegui até numa loja que tinha... Tava perdido lá, devia ser de estoque antigo. Então é um item bem legal, né? E show muito bom, né? Com orquestra. Uma parte acústica, né? Então... E teve até aquele caso famoso, né? Da nova versão de... Que incluiu, mudou um pouco a letra lá. Não sei o que lá, Maluf Lalau. E os caras foram até processados lá, então teve aquele rolo todo lá, né? Essa revista aqui também é dessa mesma época. Eu lembro que o RPM começou, eu lembro que meus amigos na época, assim, né, que não pegaram essa época, eles estavam indo bem, eu acho, né? Então eles estavam começando. Claro que não. Acho que nunca mais vai fazer o mesmo sucesso que eles fizeram na década de 80 lá, né? Na época do Rádio Pirata. Mas eu lembro que nessa época, aqui em 2002, o RPM tava voltando assim, né? Voltando e conquistando uma nova geração, né? Que é bem difícil, né? Eu lembro que eles iam em vários programas de televisão. Eu lembro que um programa que marcou essa época era aquele do Marcos Mion, que se eu não me engano era na Bandeirantes, né? Acho que era sob controle, né? Então eles até tocaram lá. E bobeira que os caras logo depois já brigaram de novo, né? Já se separaram, né? Então os caras é complicado, né? Então nem posso opinar muito que eu não sei como é que eram os bastidores lá, né? Mas que é uma burrada, né? Os caras fizeram. Triste falar, né? Na minha opinião, eu posso estar errado, né? Mas os caras fizeram burrada, né? Duas vezes. Um em acabar a banda na década de 80, quando os caras estavam no auge. E depois em 2002 também, né? Os caras se separaram. Né? Então, vou mostrar aqui esse box set lançado em 2007, né? Em comemoração aos 25 anos da EPM. Acho que eles até chegaram a se reunir de novo, fizeram umas apresentações, acho que até no Faustão eles chegaram a tocar lá. E é um item bem legal, né? Aqui no Brasil não é comum ter essas box sets, essas edições aqui, né? Para as bandas de rock, né? Por exemplo, aqui é diferente dos Estados Unidos, né? As bandas inglesas, né? Que os caras lançam um bagulho classe A mesmo para colecionadores, né? Então, até nisso daqui eu acho que foi muito legal, né? Acho que já tá até fora de catálogo isso daqui. E aqui tem os três discos, né? Que é o primeirão lá na Revolução por Minutos. O Quatro Coiotes, né? Que eu não. Acho que nem.
Se eu não me engano, acho que não foi lançado em CD, não sei, né? Sei, quem é mais fã de RPM e souber me responder, foi lançado Quatro Coiotes em CD, versão simples, né? Eu nunca achei pra comprar, né? Tem um só de remix aqui, um CD, e veio com um DVD, que é esse mesmo aqui, né? Excelente, ó. Se vocês me perguntarem, qual o melhor DVD aqui do RPM, esse daqui, ó, que é na época do auge mesmo, que na época acho que foi lançado em VHS, né, em home video, né? Então aí relançaram isso daqui em DVD, né? Então, puta, muito legal aqui o show, né? O som tá excelente aqui, né? Posso estar errado, mas se eu não me engano, acho que é o mesmo show desse disco aqui, ó. Então tá aqui no box set, né? E vem com um livrinho aqui também muito legal. Deixa eu mostrar aqui. Então, Quatro Coiotes no caso é essa capa aqui, ó. Tá aqui na discografia, ó. Primeiro, segundo, terceiro. E teve um quarto do RPM, né? Que no caso, acho que foi em 92 que eles lançaram, mas o Luiz Schiavon e o PA tinham saído da banda. Acho que teve uns rolos lá, né? Por causa de direitos autorais e esse quarto disco acabou se chamando Paulo Ricardo RPM, que por sinal é um excelente disco, putz, um dos meus preferidos. E nunca mais foi relançado, né? Saiu na época em CD, então é um item bem raro aí. Lógico que vocês encontram pra escutar. Eu tenho ele baixado, né? Porque se eu achar pra comprar por um preço não tão absurdo, eu compro pra coleção, né? Mas eu recomendo, é um disco muito legal aí. Bom, daqui mais das milhares de coletâneas, né, que lançam, mas esse aqui é um bem legal, assim, pra quem não curte RPM, quer ter alguma coisa, eu recomendo essa coletânea aqui que tá remasterizada, tá com um som muito bom aqui, né? Esse aqui é um DVD bootleg que eu mesmo fiz, né? Show da virada cultural de 2011, né? Quando agora parece que finalmente eles voltaram e espero que os caras não briguem de novo, né? E eu fui no primeiro show dessa volta deles aqui, putz, foi um show muito legal, né? Eu cheguei a filmar algumas músicas lá, uma câmera bem de longe assim, e acabei fazendo uma montagem, porque me marcou esse show aqui, né? Puta, foi muito legal mesmo. É um show excelente de se assistir, ó. Não fica nada a dever, assim, como... Digo em termos de show, assim, né? Espetáculo, né? De equipamento de som, de palco, iluminação, né? Então, tá bem nível de show internacional mesmo lá, né? E é uma nova geração, né? Eles mesmos já lançam vários vídeos pelo YouTube e eles mesmos lançaram na época, né, vídeos dessas apresentações, mas não era o show inteiro, né? Então eu fiz uma grande montagem, né? Eu baixei esses vídeos que eles postaram, alguns de alguns fãs, misturei com alguns que eu filmei lá. E é uma boa lembrança, né? Pra mim que foi nesse show aí, tem como eu relembrar, né? Só o último recado. Quem não conhece, ou mesmo quem já conhece, dá uma escutada na minha banda aí. Quem puder dar uma força compartilhando no seu Facebook. E esses vídeos também, né? No meu videoblog eu tô dando mais atenção pra eles, que tô... Confesso que eu tô bem feliz aí, que tem muita gente entrando em contato, né? Os comentários mesmo que vocês deixam aí é uma inspiração pra mim me dedicar mais a fazer esses vídeos aí. E até esse formato, né, que eu tô fazendo de mostrar meus itens e contando algumas histórias minhas relacionadas aos artistas homenageados. Aí tô vendo aí que o pessoal, a maioria do pessoal que tá comentando, tá curtindo. Então é isso daí, até a próxima. E dá um like aí no vídeo e compartilhem aí no seu Facebook. Falou, até a próxima.